Ele não ficará como diretor de árbitros oficial, porque ele pertence à Confederação Brasileira de Handebol. Ele é auxiliar do professor Leoni, do departamento de árbitros, mas já se prontificou, inclusive, a ser o nosso diretor de curso, com uma conquista realmente para nós maravilhosa. Quem não conhece o professor William, que milita nesse esporte, né, no setor de arbitragem, há muito tempo. Diretor técnico, professor Tinoco, que vocês todos já conhecem. O Conselho Fiscal já foi apresentado aqui para vocês. Tem ainda mais o professor José dos Santos, o Tenente Carlos Alberto, que é do Galeão. Esses são os outros dois nomes do Conselho Fiscal, que estão ausentes aqui. Mas a parte de secretaria, o professor Regis vai ficar na parte de secretaria. Tem também o professor Fernando, que vai ajudar no departamento de árbitros. Ficará também uma incumbência no departamento de árbitros. Nós vamos fazer uma criação de 2 diretores de árbitros. Nós vamos, porque se nós formos analisarmos, é muito difícil um diretor só correr as quadras todas. Sabe que é muito difícil. E, geralmente, às vezes, não chega no sábado, tem 2, 3 jogos em quadras diferentes. E você tendo um diretor e tendo um auxiliar bom, de confiança, você sabe que eles vão correr a quadra. E, realmente, o responsável pelo departamento de árbitros, como já disse, é o professor William, junto com o professor Fernando aqui presente, que também já, inclusive, é ligado também ao Globo. Sabe que não é só por isso que eu estou trazendo ele, não. É também pela competência que ele tem, mas abre as portas para a gente. Isso é fundamental na situação que nós estamos hoje vivendo dentro do handebol. O nosso pensamento é esse. Eu acho que eu esclareci alguns pontos que estavam ainda nebulosos dentro desse tema da nossa chapa. E eu gostaria agora de deixar em aberto para os representantes dos clubes, principalmente dos clubes, que faça qualquer tipo de pergunta à minha pessoa sobre a minha plataforma, porque pode ser até que eu tenha deixado de fazer algum comentário aqui para tirar qualquer tipo de dúvida a esse respeito. Então, primeiramente, quem quiser fazer a pergunta, não tem problema, fica à vontade. Eu quero perguntar o Mangueira, Olaria, Irajá, pode fazer as perguntas tranquilamente, que dentro das minhas possibilidades, serei sincero em respondê-las dentro daquilo que eu estou propenso a fazer. Evidentemente que nós estamos fazendo um plano que muita gente acha que é difícil de realizar, mas com muita dedicação nós vamos conseguir. Dentro da nossa campanha nós vamos fazer. Porque eu acho que não existe nada impossível quando existe duas coisas: honestidade e dedicação. Não existe qualquer obstáculo. Pode haver dificuldade, mas até aqueles que possivelmente poderão estar contra a gente, hoje ou amanhã, depois, se nós vencermos, garanto que passarão a nos aplaudir, porque a nossa vontade é só uma: trabalhar para o handebol. E eu uso um ditado, há muito tempo eu uso esse ditado: eu não vivo do handebol, eu vivo para o handebol. Vem inclusive de encontro às palavras que o nosso querido Luiz Henrique citou em relação a pessoas anteriores que passaram nessa federação, pessoas que vieram de outras modalidades esportivas, alcançaram o máximo dentro do handebol no Brasil, e nós ficamos aí. Pessoas que em 1970, no jogo Grêmio Sérgio Guimarães e Vila Isabel Atlético Clube, no qual eu tive a felicidade de me sagrar campeão, ganhamos de 26-3. Essas 2 pessoas chegaram perto de mim e foram apresentadas para que eu desse alguma orientação sobre handebol a eles. Parece brincadeira. Um galgou a federação, pois galgou o posto mais alto do handebol dentro do Rio de Janeiro.
e depois virou as costas para a gente. É isso que a gente vê passar, mas eu quero crer que com a gente realmente não vai acontecer isso. Inclusive, eu tive a honra, bem ou mal, de apresentar este plano para vocês, o que até hoje nunca aconteceu dentro de uma plataforma de federação. O que está aqui no papel, vocês poderão cobrar para nós no futuro. E nós estamos também gravando o programa. Nossa reunião está sendo gravada. Então não tem erro. É só botar, esse dia tu falou isso. Nós estamos apresentando, e nunca aconteceu isso. Infelizmente na federação foi só coisa verbal. Depois eu vou fazer isso, apresentou, como o Luiz Henrique falou, aumenta tudo, nós aumentamos, concordamos, ia ter imprensa, ia ter tudo, cadê a imprensa? E duas pessoas que lidaram 2 anos com o handball no Rio de Janeiro, infelizmente usaram, não sei se foi indevidamente ou não, porque um me surpreende, porque um realmente trabalha pelo handball. Com todos os defeitos que ele pode vir a ter, ele trabalha pelo handball. Infelizmente, como eu disse, não adianta a gente estar falando no passado, nós estamos falando no presente e no futuro. A nossa realidade é esta realidade que eu estou apresentando para vocês aqui. Não adianta a gente colocar mais coisas aí, lógico, evidente que as sugestões estão abertas, nós vamos aceitar as sugestões, vamos analisá-las e ver aquilo que é bom para o handball. Se for bom apenas para o clube, estou sendo sincero, se for apenas bom para o clube ou para um lado, não me traga, porque realmente não adianta. Porque primeiro nós temos que usar a palavra handball, tirar o handball da situação que está. E depois, todo mundo vai lucrar com isso. A arbitragem vai lucrar com isso, os técnicos vão lucrar, porque vai aparecer mais clubes, com esse plano que está aqui, porque vai aparecer jogadores. Renovação é brincadeira o que vai ter aqui. Você vê, de 174 colégios, nós só nessa área daqui, sem contar com as assessorias que nós vamos fazer na região serrana, região dos lagos, região da Baixada Fluminense, que inclusive já tem todo o nome. A professora Terezinha de Fátima Gomes, você conhece, é ligada ao ABEL, será representante na Baixada Fluminense. O professor Fernando será o nosso assessor junto à região de Barra Mansa, Resende, Três Rios, ali vai fazer uma região, isso para os jogos estudantis, né, os jogos da federação, embora esses vão fazer parte do nosso calendário. Então, já está tudo criado, entendeu? O professor Miguel vai ser da região de São Gonçalo, já agradeceu o convite e aceitou o convite, juntamente com o professor Galo, achou realmente um plano muito bom, inclusive levado para o Carlinhos no Mauá. O Carlinhos também realmente gostou, e para mim até fiquei um pouco assim envaidecido, porque estava presente o Eloy, treinador da seleção brasileira, e realmente quando ele leu o plano, ele achou que o plano é um plano dentro da realidade, e que se nós conseguirmos, segundo ele, a palavra dele, 50% disso aqui, o handball do Rio de Janeiro vai ter um impulso muito grande. Mas eu acredito que dá para nós conseguirmos tudo isso que está aqui. Mas eu não sei, mas tudo isso que foi colocado no papel, nós teremos condições de realizar. Eu agora quero abrir a palavra agora para os representantes e também para possíveis dirigentes e diretores da minha chapa, ou melhor, da nossa chapa, fazer qualquer tipo de pergunta sobre o que foi aqui dito e que está dentro do papel. A palavra está livre. A palavra ao professor Luiz Henrique. Como são algumas perguntas, eu acho que era melhor formulada aqui, né, do que ficar trocando posição aqui. Me parece que eu consegui ordenar, meu pedido foi para que você ordenasse suas prioridades. Me parece que eu consegui ordenar da seguinte forma. Primeiro, pelo menos pela ênfase que você falou, percebi que seria a mudança total do Estatuto da Federação. Segundo, me deixou no ar que teria sido a mudança do horário de atendimento na Federação. A terceira teria sido a criação na Federação das divisões estudantis, quarta, terceira, segunda e a primeira divisão. Eu queria saber se está subentendido
no Roberto, na presença do Roberto, na presença do secretário, na presença do diretor de área, se está subentendido o teu contato com a imprensa, ou se você teria como ordenar a participação da imprensa, em que lugar ficaria isso, ou se isso já estaria subentendido pela presença dele na diretoria? Então, independente da presença deles, o nosso contato, nós vamos ter um diretor de contatos com a empresa, que, por brincadeira, até citar o nome, estava até aguardando, retardando um pouco ele chegar, mas ele não veio, porque está iniciando hoje um curso, e ele é presidente desta federação, e mais do que justo ele está dando cobertura a isso. Mas mandou a resposta aqui pelo professor Alício, desse problema do curso, que inclusive até eu ia começar a fazer esse curso também hoje de manhã, mas eu volto a dizer, pelo handball, já larguei esse curso, até foi a resposta que eu dei para o Alice hoje de manhã. Cara, no handball eu estou realmente direcionado a isso, eu não vou fazer esse curso, porque eu vou para fazer um curso e depois não me dedicar, eu acho que não vai somar nada para mim hoje, embora é um curso de alta relevância, de conhecimento muito bom. Aldo Nicolas será o nosso representante junto à imprensa. Quem é Aldo Nicolas? Bom, quem não conhecer Aldo Nicolas dentro do Brasil, infelizmente, não conhece mais ninguém. Nós estamos com o Roberto Garófalo, nós estamos com o Sebastião, nós estamos com o professor Fernando, nós estamos com o professor Regis, nós estamos com o Vitor Emanuel, da Rádio Tupi, nós estamos com o Jorge Emiliano, da TV Rio, nós estamos indiretamente agora com a Maria Luísa através da Rosemary Araújo do Canal 2. Eu acho que isso aí, independente dos contatos que a Mangueira tem, que são fortíssimos dentro da imprensa, porque a Mangueira, queira ou não queira, a Mangueira hoje é o Flamengo do handball. Na minha plataforma, ela é, sem demérito para nenhum clube. A Mangueira, realmente, nós temos que carregar a Mangueira em termos de Flamengo dentro do handball. Concorda comigo, né? Não é isso? Então, quando eu falei imprensa, você vê que se nós eu não coloquei em primeiro lugar, porque é o fundamento, se nós realizarmos tudo isso, a própria imprensa vem correndo, mas independente dela ir correndo, eu estou na porta dela todo dia. E eles sabem que eu estou, porque 9h15 da manhã e 10 horas da noite, pessoas sentadas aqui já me viram descer do ônibus. Vou fazer até o trajetório, vocês vão morrer de rir. Pego aqui 433, desço, atravesso o túnel ali, desço, vou no Jornal Dia do Zé Carlos Araújo, entrego na mão do Zé Carlos Araújo, entrego na mão da Kátia, vou para o Jornal do Esporte na mão do Zarame, depois vou no Globo, depois vou isso tudo a pé. Vou entregar, encerro a minha turnê na TVE. Tanto é que vocês viram, os Jogos Abertos de Cascadura foi uma loucura em termos de imprensa. Todos os jornais, rádio e televisão foram. E na final estavam lá presentes. Jogos Abertos de Cascadura, jogando, sem desmérito nenhum, CSA e Colégio Mercúrio. Você imagina se nós tivermos conseguir alcançar a federação, se eu tiver aqui uma final, Olaria e Mangueira, Olaria e Mauá no feminino. É brincadeira. É brincadeira. Em termos de você levar isso para a imprensa, você viu, acabou de sair agora a seleção brasileira. Há quanto tempo estava aqui no Mauá, treinando, para participar do Campeonato Mundial da Dinamarca? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Seleção, senhores, brasileira de handebol feminino disputar o Campeonato Mundial. Eu, se tenho um prato desse na mão, meu, vamos segurar. Que eu vou lá dentro do mas vou mesmo falar com todo mundo. Quem sabe que eu vou? Porque você indo lá, e eles acreditando no teu trabalho, eles começam a dar. Dão da aeronáutica, dão aqui dos Coveiros, através do Fernando e do Regis. Então, este é um caso que realmente, dentro já, não só da presença dele, mas da ausência de alguns, realmente, aqui eu vou voltar a falar, eu não trouxe eles para cá por causa disso não, pelo trabalho que eles realizam dentro do handebol. O Feijão, nosso querido Feijão Fernando, como atleta, que nós já conhecemos há quantos anos, e agora nesse trabalho arduo
trabalho espetacular junto aos Jogos Estudantis do Globo. Ele já sabe que eu vou roubar um pouco dessa ideia para trazer para a federação, né? Aí ele já sabe disso. Pode não. Você acha então que seria da competência do presidente fazer esse trabalho de divulgação? Não. Eu vou ajudar. Sinceramente. Comigo não tem vaidade. Eu não tenho vaidade. Eu não vou fazer igual aquele que estava lá no treino da seleção brasileira, não tinha juiz para apitar. Chamaram ele e tinha não apitado. O atual presidente da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro. Aí foram lá em cima e me pegaram. Eu fui apitar o treino. O presidente da Federação se recusou. Porque ele não sabe, né? Agora eu, graças a Deus, já fui árbitro, fui técnico, então eu tenho condições. Se tiver que ajudar em qualquer setor da federação, eu vou ajudar. Agora vou deixar os meus diretores à vontade. Eles só vão trazer o problema para mim se eles não puderem resolver. Aí lógico que é evidente. E também se não estiver fazendo dentro da realidade do handebol. Aí o regime é presidencialista. Então eu tenho que chegar no tal, mas as pessoas que eu estou trazendo são super capacitadas. Então eu sei que eu vou trabalhar tranquilo, eu vou ter tempo para fazer realmente um trabalho de base. Porque o handebol está precisando hoje de um trabalho de base. Você vê que eu botei essas ordens aí, mas não é ferindo a primeira divisão dos clubes, porque bem ou mal já tem. Então é você tolir, melhorar em termos gerais, que precisa melhorar muita coisa, principalmente o quadro de arbitragem, que é uma brincadeira. Eu posso falar de cadeira isso, que eu me considero um bom árbitro. Nós temos que mudar, fazer 2 cursos no mínimo por ano. O departamento de árbitro será da federação, não tem nada de independente, não existe isso como tem atualmente, de jogar a gente contra a parede como jogaram. Dá tanto, senão nós apitamos, senão nós não apitamos mais. Se fizesse com a gente, eles vão parar mesmo de apitar. Tanto é que nós já fizemos um fecho, ou seja, o William está trabalhando com a gente, o Leoni está com a gente. 2 são da Confederação Brasileira de Handebol, departamento de árbitro, 1 é da Confederação Esporte Universitário. Acabou. Se o cara fizer alguma coisa com a gente, não fazer o que fizeram, acabou a arbitragem para eles, mas vai acabar mesmo a nossa gestão, porque eu acho que eles não foram dignos, sabendo a situação que se encontrava não só o clube, mas o país, fazer o que fizeram com a gente. De muitas vezes, até no meu jogo contra o Olaria, de você puxar do bolso, não sabia quanto era, aquela grita que houve lá naquele jogo de juvenil, que eles aumentaram a arbitragem, e sem ter nível nenhum, porque realmente o nível técnico é muito fraco para cobrar o que eles estão cobrando. E não é só cobrar o que eles estão cobrando, aumentando da maneira que eles estão aumentando. Então, se nós começarmos a fazer cursos, realmente nós vamos ter um material humano na mão, e você tendo um material bom na mão grande, você vai ter a qualidade. E aqueles que começarem a pensar que o handebol era como antigamente, a gente vai afastando, vai colocando os novos em condições de apitar, que acho que tem condições. Se você der a oportunidade, está muito garoto novo que estava aí, é porque o negócio ficou muito fechado, o departamento de árbitro, que são os 2 alicerces da federação, nós sabemos, o departamento técnico e o departamento de árbitro. Esses 2 funcionando bem, qualquer gestão vai bem, qualquer gestão irá bem. Do aspecto jurídico, mas me interessa muito hoje em dia o problema dos estatutos. Pelo que o professor Sérgio disse, ele vai ser criado entre os dirigentes, comissões, para cada comissão estudar o estatuto. Nessa etapa do trabalho, os clubes poderão lançar propostas diretamente a essas comissões e, posteriormente, o estatuto pronto, será dado um prazo de 30 dias para que haja, então, deve ser uma Assembleia Geral, uma Assembleia Ordinária, né, para que possa ser aprovado o novo Estatuto. Aí vem a minha pergunta. O Estatuto, ele seria aprovado com um mínimo de participação dos clubes, ou ele seria aprovado, por exemplo, se nenhum clube fosse, ou se não houvesse um quórum mínimo, se esse Estatuto seria aprovado sem quórum? Não sei se está sendo claro. A minha preocupação é a seguinte: marcou o dia da reunião, chegou lá, tem um clube sentado para a reunião. Eu quero saber se esse estatuto pode ser aprovado à revelia desse clube, ou se esse clube vai ter total possibilidade de mudar o que quiser mudar, porque ele é o único que está ali,
ou se por si só um ele não vai poder julgar nada, o estatuto vai ser aprovado. Eu não entendo esse aspecto jurídico. Gostaria que você me esclarecesse. Preliminarmente, eu acho até uma liberalidade do candidato, e acho até interessante que seja assim, da forma mais democrática possível, levar o debate numa plenária, que seria, teoricamente, o lançamento de uma chapa, aspectos detalhados de como ele pretende implementar a sua gestão. Com relação a esse aspecto específico de formulação do novo estatuto, é evidente que não houve ainda, nem da minha parte, nem da parte dos outros membros do tribunal, e nenhuma conversa mais específica com a própria candidatura do professor Sérgio Guimarães, com relação a aspectos de como isso seria desenvolvido, né? Com relação ao específico que você me colocou, é evidente que o que se pretende, nessas discussões que vão permear todo esse trabalho, é que a participação dos clubes seja fundamental, na medida que o estatuto ele tem que derivar da vontade dos filiados à federação, né? E nesse sentido, se eventualmente eu como membro do tribunal, porque acontece naturalmente pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no tribunal há muito tempo, das pessoas inclusive associarem a minha participação a uma eterna presidência. Na realidade, eu sou vice-presidente dessa gestão e o tribunal, depois de composto, ele vai proceder a uma eleição e o presidente é quem terá essa representatividade. É lógico que eu não furtarei de maneira nenhuma colaborar naquilo que for possível. Mas são detalhes que serão discutidos na ocasião oportuna. E é óbvio que o professor Luiz Henrique, que tem também um trabalho, inclusive não sendo advogado, mas pela sua participação como defensor brilhante do Olaria, tem dado a sua contribuição também nesse sentido. E é óbvio que nós não podemos prescindir, se eventualmente convidados oficialmente pelo futuro presidente para participar desse trabalho de formulação do estatuto, da sua colaboração, né? Fundamentalmente, o que eu acho que a presidência, o futuro presidente da Federação pretende é reformular o estatuto para adequá-lo à nova realidade, mas basicamente que esse estatuto espelhe a vontade dos clubes. Eu acho que, em linhas gerais, é esse o princípio que vai nortear o trabalho dessa comissão, da qual eventualmente eu posso vir a fazer parte. Isso mesmo, Luiz Henrique, talvez você tenha entendido errado. Quando eu falei na parte do tribunal, eu acho que é evidente que o tribunal ele só vai dar aquela opinião na parte jurídica que eu e você não conhecemos, porque ele vai ter a lei na mão. Na parte técnica, o diretor técnico vai elaborar um trabalho. Na parte financeira, a tesouraria, parte de patrimônio, que é mais coisa que é mais. Entendeu? Lógico que aqui, olha, os clubes, que é muito mais fácil. O Luiz Henrique chegar para o doutor Júlio, entregar um papel, entregar para o professor Tinoco, o professor Fernando, sugestões do que se nós, que já conhecemos a atual realidade do handebol, criarmos comissões dos clubes para se reunir e fazer isso. Entendeu? Lógico que é evidente que, a sabedoria que você tem, com a vivência que você tem dentro do handebol, seria muito de todos nós se não aceitasse uma sugestão que nós sabemos que você tem condições de dar para melhoramento do handebol. Lógico que não só você, como outros dirigentes terão. Chiquinho, Simão, lógico que vai ser assim. Agora não é aqui, nós vamos dizer, departamento jurídico, eu chegar para dar uma opinião, não. Porque o departamento jurídico não quer dizer que seja mais fácil, mais difícil, porque já existe uma lei. Então tem que ser tudo isso. Se você lê hoje, o estatuto está todo, porque já foi feito há quantos anos, então já houve muitas modificações dentro da lei. Entendeu? Agora quer sugestão do clube, porque acontece o seguinte: se não existir os clubes, não existe federação, pô. Acabou. A gente faz um estatuto aqui que vai estrangular os caras como tem atualmente, como aquelas palavras que você usou na tua exposição. Jogaram o estatuto em cima da gente. Uma outra proposta que eu estou fazendo, aprovar taxas e emolumentos tem que ser a Assembleia Geral dos Clubes, não conforme está no estatuto atualmente, que é a diretoria do clube. Isso não existe, ó. Porque quem sabe da tua realidade, quem sabe da realidade da Mangueira, não sou eu, é vocês, pô. Eu sei da realidade do clube que eu trabalhei. O Irajá, quem sabe, é ele. Então o que acontece? Vai haver uma Assembleia Geral para aprovar os preços gerais da federação para a temporada. Taxa de arbitragem, mensalidade,
carteirinha, se for, tudo que for cobrado na federação, tem que sentar os clubes e aprovarem. Não é como está hoje no estatuto. O estatuto diz que quem cria os preços é a diretoria da federação. Mas quem joga os preços em cima da gente é um clube que não paga nada ali na federação, que é o MEC. Não paga um tostão na federação. É um homem que vive do handebol. Ele não vive para o handebol. Ele vive do handebol. Criou lá uma subsede da federação dentro do escritório dele, que está conhecido o escritório dele do Brasil todo. Você sabe disso, do Brasil todo. Eu já tinha até falado com o professor Simão a esse respeito. Bom, para eu não tenho o que perguntar, porque conheço muito bem todos os dois elementos indicados. Agora, eu gostaria de saber do departamento técnico, que você me explicasse se o departamento técnico, na pessoa do professor Tinoco, que eu não tive o prazer ainda de conhecer. Sai atrás ali, camisa vermelha. Eu ainda não tive o prazer de conversar, de conhecer. Eu gostaria de saber se a presença, se a participação dele vai ser no ponto de vista puramente administrativo e receber uma tutoração da sua parte, que é uma pessoa experiente em handebol, da parte do professor William, ou se ele vai assumir a parte administrativa, mas também a parte específica tecnicamente, ou seja, detalhes de decidir quadra, se tem condição, se um parecer técnico, por exemplo, que o tribunal possa vir a pedir, é o que me parece da competência do diretor técnico emitir esse parecer. E eu gostaria de saber se ele, na função de diretor técnico, ele vai ser um administrador técnico, no que diz respeito à montagem de campeonatos, correr o estado, tocar essas 4 categorias, ou se ele efetivamente vai ser o homem que vai dizimir, vai terminar com qualquer dúvida, até qualquer celeuma que possa surgir do ponto de vista técnico. Estou totalmente tranquilo nessa questão. Aquele que competir aí dentro dos estatutos será entregue a ele. Isto não quer dizer que ele, como qualquer outro departamento, venha pedir auxílio de um outro setor. Eu acho que isso não existe, entende? Vamos dizer, ele está precisando de uma ajuda para qualquer coisa, que ele acha que ele está em dúvida. Como você, vamos dizer, amanhã ou depois está dirigindo uma equipe, você tem um auxiliar, você está numa dúvida numa jogada, certo? Você chama para o auxiliar, o que você acha disso? Ele pode fazer, agora a liberdade será total dele naquilo que compete o seu departamento, tá? Então, se ele pedir, podemos até usar a palavra socorro para outros, lógico e evidente que nós daremos. Evidente, como você citou, nós temos pessoas dentro dessa diretoria que tem uma vivência muito grande também dentro do esporte. Ele vem com uma vivência de futebol, de outras, da esfera militar, em termos de doutrina, aquele negócio todo. Nós daremos, inclusive, essa ajuda a ele, porque foi a condição dele aceitar. Ele falou comigo, certo? É isso. Agora, se eu precisar de uma ajuda, eu estou pronto a ajudá-lo. Como eu falei, ajudar qualquer um, até departamento de patrimônio, entendeu? Qualquer pessoa, vamos dizer, você não pode jamais, em tempo algum, você ficar privado de uma ajuda do professor William. Você não